Sabe quando você diz até que a morte nos separe? Mas se passa um tempo e você começa a negociar com essa morte, a maioria não se separa porque acabou o amor. A maioria se separa porque desistiu quem prometeu ser. Na vida somos um personagem montado pelo roteirista e pelo juiz. O roteirista é aquele que planeja o seu dia e as tarefas que devem ser executadas, e o personagem é quem executa. O juiz é quem julga no final do dia se aquela tarefa foi executada com maestria. Então, quando criamos um roteiro dentro de nós, voltado para o casamento, juramos até que a morte nos separe. E isso não é condicional. Esse juramento é o roteiro que nós, personagem, criamos dentro da nossa camada, dentro da nossa personalidade, de cumprir esse dever. Aí quando as circunstâncias vêm dentro do casamento, as pessoas condicionalizam o incondicional. Então elas pensam, então não é tão até a morte assim. E aí se separa, ao invés de subir de nível e amadurecer mais o seu casamento. Essa hora que a coisa pesa. Quando acontece a separação, o roteirista, o personagem e o juiz entram em colapso. Eu fiz um roteiro até a morte. Eu não cumpri esse roteiro com o meu personagem. E aí, o juiz que vive em mim teve que refazer o roteiro dele. E aí o juiz pensa, então não é tão até a morte assim. Separa. Só que quando isso acontece, eu desisto daquela minha camada, da personalidade. Eu desisto daquela verdade que eu prometi. Então você acha mesmo que a pessoa sai decente quando desiste de uma estrutura da sua personalidade? Ela começa a pensar no meio desses 3 fatores. Eu desisti de mim. E é aí que as pessoas costumam argumentar. Não desistimos de coisas o tempo todo. Eu não me lembro de ter feito um pacto ou uma promessa assim. Eu lembro de uma só que eu fiz até a morte, e que foi o meu casamento. Então, o que acontece quando essa camada de personalidade se perde? A pessoa perde a confiança em si mesmo. Romper um pacto existencial com um casamento abala a estrutura da identidade. A pessoa começa a duvidar da própria capacidade de ser fiel, de sustentar escolhas profundas e sumir na sua própria confiança. A dúvida não é mais sobre o outro, é sobre si mesmo. Será que eu consigo cumprir o que eu prometo? A separação pode levar a um retrocesso interior. Em vez de amadurecer, muitos voltam a agir como adolescentes. Fogem da dor, se distraem com experiências vazias, fingem liberdade quando apenas estão evitando responsabilidades. É uma tentativa inconsciente de se proteger da dor, mas o preço é estagnação emocional. Então, sem religiosidade, eu provei para você, se separar não é somente o fim do seu casamento. É o fim da parte do seu caráter